Bíblia completa em um ano, 43º dia. Números 13. O Senhor disse a Moisés: Envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Rori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de Manassés, filho de José, Gadi, filho de Sussi. Da tribo de Dan, Almiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Neguebe até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos. O solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra, desde o deserto de Zim até Reob, perto de Lebo-Hamate. Seguiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sessai e Tamai, todos descendentes de Enaque. A antiga cidade de Hebron foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisavam carregá-lo com uma vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. A Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra, a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está todo tipo de fruta que há nela. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaquel. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza poderemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-lo, são mais fortes que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Números 14. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam.
Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: Vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: O que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face e que a tua nuvem permanece sobre ele e vai adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de tua fama dirão: O Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhe dar, por isso matou-os no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois disseste: O Senhor é lento para se irar e cheio de amor, e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com o teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tem perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: Eu os perdoarei como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrarão na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Calebe, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora deem meia volta e sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e as suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora diga-lhes o seguinte: Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouve dizerem. Todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos nesse deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos.
Desse modo, sofrerão a consequência de sua infidelidade até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, um ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, Senhor, falei, certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos nesse deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse, por que desobedeceram à ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês, seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados. Porque vocês abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então, os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormá. Números 15. Então o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabelecerem na terra que eu lhes dou, apresentarão ofertas especiais como aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto, um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta em alguma das festas anuais, e serão de seus rebanhos de bois ou ovelhas. Quando apresentarem essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho como oferta derramada. Se o sacrifício for um carneiro, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro e 1/3 de azeite, e 1 litro e 1/3 de vinho como oferta derramada. Será um aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem um novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 2 litros de azeite, e 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Sigam essas instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que os visita ou que vive entre vocês ou entre seus descendentes quiser apresentar uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor e estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade. Esta é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens se aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Então o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde eu os levo, e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresentem um bolo feito da primeira farinha que moerem e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem.
Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele o ordenou para vocês e para as gerações futuras, e a comunidade não se der conta de seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com a oferta de cereal e a oferta derramada, conforme prescrito, e também com um bode como oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel e ela será perdoada. O pecado não foi intencional e foi expiado com as ofertas apresentadas ao Senhor, a oferta especial e a oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo os estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Se um único indivíduo cometer um pecado não intencional, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote a sacrificará a fim de fazer expiação pelo culpado diante do Senhor, e ele será perdoado. Essas instruções sobre o pecado involuntário se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo, uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem de propósito. Deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que o encontraram recolhendo lenha o levaram perante Moisés, Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então o Senhor disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim, não serão infiéis, seguindo os desejos de seu coração e de seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Bíblia completa em 1 ano, final do 43º dia.